Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Pedrinho vê campeão da Libertadores especulado no Vasco, fechando com o rival Fluminense. Especulado no Vasco, Rony acerta com Fluminense. O atacante Rony, que vinha sendo especulado como possível reforço do Vasco, acertou sua transferência para o Fluminense após dias de negociação. A oficialização da contratação ocorre em meio ao planejamento do tricolor carioca para a temporada de 2025, visando reforçar o elenco. No Palmeiras desde 2020, Rony se consolidou como um dos principais nomes do time durante esse período. O atacante foi peça-chave nas conquistas históricas do clube, incluindo 2 títulos consecutivos da Copa Libertadores da América, em 2020 e 2021. Além das Libertadores, Rony levantou outros troféus importantes pelo Palmeiras, como a Copa do Brasil de 2020 e os Campeonatos Brasileiros de 2022 e 2023. O jogador também se destacou na disputa do Mundial de Clubes, sendo um dos destaques na campanha do vice-campeonato em 2021. Rony se despede do Palmeiras. A saída de Rony do Palmeiras marca o fim de um ciclo vitorioso no clube paulista. O atacante deixa um legado de dedicação e entrega, embora parte da torcida do Palmeiras critique o jogador. No Fluminense, Rony chega com a expectativa de repetir o desempenho que o consolidou enquanto vivia em grande fase pelo Palmeiras, em especial nas conquistas da Copa Libertadores. A negociação com o Fluminense coloca um ponto final nas especulações envolvendo o nome de Rony no Vasco. Apesar do interesse do clube cruzmaltino, as tratativas não avançaram, e o tricolor conseguiu garantir a contratação do atleta. Vasco segue focado no mercado e no Campeonato Carioca. A chegada de Rony ao Fluminense também representa um reforço para o técnico Mano Menezes, que terá à disposição um jogador que poderá desempenhar diferentes funções no esquema ofensivo do treinador, começando pelo Campeonato Carioca. Por outro lado, o Vasco da Gama segue focado no Campeonato Carioca, além do mercado da bola. O Gigante da Colina ainda segue em busca de reposições pontuais para fechar o elenco para o restante da temporada. Vasco cai para o Corinthians na Copinha, mas base é elogiada pela torcida. Jogaram muito. Corinthians avança, Vasco se despede com honra. O Vasco foi eliminado da Copinha 2025 ao ser derrotado pelo Corinthians por 1-0, neste domingo 19, pelas quartas de final. O gol da vitória corintiana foi marcado por Guinegão logo no início da partida, em uma jogada que definiu o placar e garantiu a classificação do Timão para as semifinais. Apesar do resultado, a equipe cruzmaltina saiu de campo de cabeça erguida em um duelo acirrado e marcado por fortes emoções. A atuação do elenco, que contou com muitos jogadores do Sub-17, reforçou a confiança na formação de talentos e no futuro do Gigante da Colina. Com a vitória, o Timãozinho avança para as semifinais e enfrentará o Grêmio, que despachou o Palmeiras neste domingo. Já os meninos da Colina voltam sua atenção para a preparação das próximas competições de base, apostando no desenvolvimento dos jovens que se destacaram no torneio. Domínio dividido e chances desperdiçadas. A partida começou com intensidade e o Corinthians não perdeu tempo para abrir o placar. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Guinegão recebeu um passe preciso de Dieguinho e, com uma finalização certeira no canto do gol, marcou o único gol do confronto. O Vasco não se intimidou e passou a buscar o empate, criando boas oportunidades ainda na etapa inicial. Breno, em um chute de longa distância, e Maxwell, em um lance de habilidade contra a defesa corintiana, chegaram perto de balançar as redes, mas pararam na eficiência defensiva do Timão e nas defesas do goleiro Cauê. Na segunda etapa, o clube carioca cresceu em campo, pressionando a equipe paulista para equilibrar a partida. No entanto, a defesa alvinegra mostrou solidez, enquanto o meio-campo controlou o ritmo do jogo, segurando a vantagem até o apito final. Reconhecimento da torcida cruzmaltina. Mesmo com a eliminação, os torcedores vascaínos demonstraram o orgulho dos garotos de São Januário. Nas redes sociais, mensagens de apoio e elogios à base cruzmaltina dominaram os comentários. Vocês honraram a Cruz de Malta. Competição incrível e vários talentos para o futuro. Jogaram com raça e mostraram que temos uma base promissora. E não foi por falta de entrega em campo. Parabéns, molecada, comentaram os cruzmaltinos. Ramon Lima destaca protagonismo do Vasco nos 3 jogos do Campeonato Carioca. Empate do Vasco contra o Boa Vista evidencia desafios no Carioca. O Vasco, que quer contratar Veron, chegou ao 3º jogo sem vitórias no Campeonato Carioca, após empatar em 1-1 com o Boa Vista.
Com o elenco alternativo sem o grupo principal, o time sub-20 comandado por Ramon Lima demonstrou protagonismo em campo, mas ainda não conseguiu transformar boas atuações em resultados. A partida ocorreu neste final de semana, em meio a um cenário de grande expectativa sobre a performance do elenco alternativo cruzmaltino. Com um gol de Wallace que saiu do banco e foi improvisado na lateral, o Vasco evitou a derrota, mas deixou escapar a chance de conquistar os 3 pontos novamente. Já o gol sofrido foi por um erro de Souza e a internet não perdoou. O resultado reforça a necessidade de evolução em um campeonato marcado pelo equilíbrio entre os times menores e os grandes clubes que têm usado equipes mistas. Ponto alto do confronto foi o desempenho de Wallace, que não só foi deslocado para uma função diferente, como ainda marcou o gol do empate. Ramon comentou sobre o time. O jovem zagueiro, que chegou recentemente do Bangu, vem chamando a atenção pela seriedade e dedicação nos treinos. É um jogador muito trabalhador, técnico e comprometido. Está há pouco tempo no Vasco, mas já demonstra potencial, destacou o técnico Ramon Lima. Apesar do empate, Ramon acredita que a equipe poderia ter conquistado 3 vitórias nas últimas partidas. Fomos protagonistas em todos os jogos. O gosto é amargo porque poderíamos estar com 9 pontos. Mas seguimos em busca de evolução, afirmou o treinador. Ele também elogiou a capacidade de alguns jogadores em se adaptarem a novos papéis no time, como Wallace, e destacou promessas como Andrei, de apenas 16 anos, que já mostra técnica refinada. Vasco no Carioca. O Vasco soma 3 pontos em 3 partidas, mas essa dificuldade em vencer não é exclusividade do cruzmaltino. Nenhum dos grandes clubes do Carioca venceu mais de 2 vezes até o momento. Segundo Ramon, o tempo de trabalho das equipes menores e a formação apressada dos times alternativos dos grandes explicam esse equilíbrio. Estamos lidando com um grupo heterogêneo, jogadores voltando de empréstimos, do sub-20 do profissional. O tempo de trabalho faz muita diferença, avaliou o treinador. Erro de Souza do Vasco, no gol do Boa Vista gera reações e viraliza na web. Vasco tropeça novamente no Carioca e torcedores perdem a paciência com Souza. O Vasco segue sem vencer no Campeonato Carioca. Desta vez, o Gigante da Colina empatou com o Boa Vista em mais um tropeço que escancara os desafios enfrentados pela equipe no estadual. O volante Souza, uma das peças experientes do elenco alternativo utilizado nas primeiras rodadas, tem sido alvo de duras críticas da torcida, mesmo atuando fora de sua posição habitual. A derrota para o Boa Vista aprofundou o mau início do Vasco, que quer Verón do Porto, no Carioca e colocou o volante Souza no centro das discussões. Com forte identificação com o clube, o medalhão de 36 anos voltou a campo, mas dividiu opiniões. Enquanto alguns torcedores reconheceram aspectos positivos de sua atuação, a maior parte demonstrou impaciência, questionando sua permanência no elenco para a temporada de 2025. Souza é criticado na web. Nas redes sociais, as críticas foram implacáveis. Um dos torcedores afirmou: "Acho que está mais do que claro que Souza não pode vestir a camisa do Vasco em nenhuma hipótese." Outro vascaíno foi ainda mais incisivo. O Souza passou 2 anos falando mal dos jogadores do Vasco nos podcasts. Quando volta, joga desse jeito. O tom das mensagens mostra como a relação entre o jogador e a torcida se deteriorou rapidamente. Apesar disso, Souza teve momentos pontuais que agradaram parte dos vascaínos. Jogando improvisado, ele mostrou esforço e dedicação, mas parece não ser suficiente para superar as críticas de uma torcida ansiosa por resultados. A pressão por vitórias e por um elenco mais competitivo coloca ainda mais peso nas costas dos jogadores experientes, como Souza. Para o Vasco, o momento é de reflexão. A equipe não vence no estadual, e a torcida já começa a demonstrar preocupação com o futuro da temporada. O histórico de resultados no Carioca mostra que tropeços nas primeiras rodadas podem custar caro na reta final, algo que o clube certamente deseja evitar. Corinthians pega todos de surpresa e pode assinar com um grande jogador do Vasco. Pensando no próximo ano, o Corinthians já está buscando reforços para a próxima temporada do futebol brasileiro. A bola da vez no time de Itaquera é um importante jogador do Vasco e que, sem dúvidas, pegou de surpresa a fiel torcida. Publicidade. Nos últimos dias, alguns grandes jogadores vêm sendo especulados como possíveis alvos do Timão para o ano de 2025. Um deles é o argentino Roleiser, que pertence ao Benfica. Porém, o ex-jogador do Estudiantes pode não ser o único gringo a desembarcar no time de Ramon Dias. Isso porque o Corinthians também está interessado em Pablo Vegetti. Corinthians tem novo alvo para 2025.
De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a possível contratação seria um desejo especial do treinador. Ambos trabalharam juntos no Vasco e obtiveram sucesso, mesmo com curto período. Ramon teme pela venda de Yuri Alberto e acredita que Vegetti seria uma grande aquisição. Além disso, opções como as de Pedro Raul e Héctor Hernandes não caíram nas graças da comissão técnica. Boca Juniors e River Plate demonstram interesse recentemente. Além disso, pessoas dentro do clube acreditam que mesmo com a idade avançada, Pablo Vegetti poderia repetir o sucesso de Germán Cano no Fluminense. No entanto, o principal empecilho será chegar a um acordo com o Vasco, que não deve facilitar em nada a saída do artilheiro. Em 2024, Vegetti soma 20 gols e 2 assistências em 51 jogos. Vale relembrar ainda que o atleta de 36 anos também é desejo antigo do futebol argentino. Nos últimos meses, clubes como Boca Juniors e River Plate demonstraram interesse em um acordo. E você, torcedor? O que você acha da saída de Vegetti do Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.